Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com a narrativa policial. Hoje vamos trabalhar um pouco a escrita da narrativa policial. Com certeza vamos pedir uma redação, não é? Um texto de narrativa policial. Você vai criar, não é? Inventar uma história policial. Aí a sua redação tem todos aqueles critérios da escrita, norma padrão e a estrutura, tá? No primeiro parágrafo você faz uma apresentação, né? Você pode começar com o ambiente, ou pode começar com o personagem. E aí você, no segundo parágrafo, começa a complicação. Então surge um fato novo, e aí vai se desenvolver a complicação, que aí é todo o conflito da história. Envolve todo o conflito aí nesses 2 parágrafos, no máximo 3 parágrafos, dependendo do número de linhas que vamos pedir, tá bom? Aí você vai escrever o clímax, né, que é o momento de maior tensão, a decisão, assim, e depois o desfecho, de acordo com todo o texto, né, de acordo com o que aconteceu no texto. Aí seu texto tem que ter o narrador, né, que aí vai se ver o pedido que você quer escrever, se é narrador personagem ou narrador observador. Aí tem o tempo, não é, que quando ocorre, o lugar, que é o espaço, não é, e todos aqueles elementos da narrativa, todos aqueles elementos, não é? O tempo, os personagens, tá? E desenvolve a sua criatividade, tá? Agora, o principal para ser uma narrativa policial tem que ter aqueles elementos, não é? Aqueles elementos essenciais. O crime, o enigma, não é? Crime, o enigma a ser solucionado, o criminoso, a vítima e o detetive, tá? Esses elementos aí são essenciais na narrativa policial, no tipo enigma, que é o caso que a gente está estudando, e a gente pode pedir essa narrativa de enigma, tá certo? Então vamos lá. Então tem a fonte e vamos ver a escrita da narrativa policial. Na escrita da narrativa policial, seu texto deverá obrigatoriamente ser caracterizado como uma narrativa policial, ou seja, ter o crime, alguém que reclama uma investigação, a vítima e o culpado. Tem que conter elementos que devam estar presentes na narrativa policial, foi o que eu acabei de falar, né? O crime, que é o enigma, alguém que reclama uma investigação, o investigador, que é o detetive, e a vítima. E apresentar a estrutura textual do gênero narrativo. Qual é a estrutura do texto textual? A estrutura textual da narrativa. A apresentação, você pode introduzir com um dos elementos, ou o espaço, tá? O tempo, você pode introduzir dessa forma. Depois acontece um fato novo, e aí começa a se complicar a história. É nessa parte da complicação que acontece o conflito. E aí vem para o clímax, que é o momento de maior tensão, e depois para o desfecho, que é o final da história. Aí vem caracterização da narrativa policial. O texto narrativo é a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais. No caso real, narrativa policial não literária. No caso, seria uma notícia, não é? Mas nós já trabalhamos a notícia. Vamos então para o texto narrativo fictício, que é a narrativa policial literária, tendo por base alguns elementos centrais. Então, narrativas policiais pressupõem
uma estrutura narrativa de suspense. Claro, se tem um crime, vai ter um suspense, não é? Vai ter uma investigação, não é? Essa investigação tem que ser de um raciocínio lógico, tá? Lógico, para se desvendar o crime. Uma situação problema. Então, aqui vai ser um pouco da realidade, porque na narrativa policial, como tem um suspense e um raciocínio lógico, não pode ser como contos de fada, porque de repente aparece um herói, ou de repente aparece uma bola mágica. Não, esse aqui tem que ser de um raciocínio lógico dedutivo. Então, o detetive vai encontrando pistas concretas que levam ao culpado, tá certo? Aí vem elementos presentes na narrativa de aventura. Tem que ter o narrador, que aí você vai escolher, dependendo do pedido também, se for uma redação para nota, a gente pedindo o narrador, observador, personagem, você vê lá o pedido ou o que você prefere, se for uma tarefa de exercício. Tem que ter o lugar, que é o espaço onde acontece, o tempo, que é aquele tempo cronológico e psicológico, e o enredo. No caso, o enredo é a própria história, não é aquela parte que começa com apresentação, complicação, clímax e desfecho, tá? Aí vem a estrutura textual do gênero narrativa de aventura. Aqui está um pouco de aventura, lembrando, né, o que trabalhamos. Então, tem a apresentação, não é? A complicação, o clímax e o desfecho. Agora, tem uma observação aqui importante. Na complicação é apresentado o conflito, o problema a ser resolvido pelos personagens. Sim. Quando você apresenta os fatos, você pode começar pelo espaço, ou pelo personagem, ou pelo crime mesmo. Aí vem a complicação, e nessa complicação é onde acontece o conflito, tá? Conflito. Aí vem o clímax e depois o final. Então, se você seguir essa sequência, você está produzindo um bom texto. Lembre-se que redação é criatividade, não é ficção. Você vai trabalhar com as suas ideias, com a sua criatividade, tá? Tudo tem que ser criado, inventado. Você não pode colocar nome de pessoas conhecidas, pessoas da sala. Não, inventa outros, tá bom? Quanto mais fictício, quanto mais inventado assim, criado, melhor, mais pontos você tem. Você não pode escrever nada real. Tem que ser tudo criado. Regras para escrever uma narrativa policial literária. Agora aqui é o texto propriamente dito mesmo. É preciso que haja um crime, não é? Um crime. Uma vítima e uma investigação, tá? Então, o crime, não é? Aí a vítima e uma investigação. Aí você tem que colocar também o culpado, não é? A investigação para encontrar o culpado. Não há interesse amoroso na história, tá? Por exemplo, ter um final romântico, não, tem que ser uma coisa lógica, tá certo? Lógica, é claro, as histórias, pode ser uma história de amor, assim, de um crime e tal, envolver, pode, mas tem que ser um interesse assim, uma coisa lógica. O objetivo do detetive é pegar o bandido, ou seja, não é levar alguém para o altar. Não, o detetive ele tem que ser profissional. É isso que eu quero dizer, tá? Profissional. Então ele tem que desvendar o crime, tá? Ele tem que encontrar o bandido, o culpado. Não use elementos fantásticos na história, como bola de cristal. Não, de repente surgiu do nada, sem ter uma explicação. Não, tem que ter uma explicação lógica, coerente para o detetive, porque o leitor vai acompanhar
essa investigação e ele vai observar esses fatos. Permita que o leitor investigue o crime pelo modo natural, ou seja, como os fatos se deram e chegou, e como o detetive chegou ao assassino, tá? Através de provas concretas, porque quando for instaurado o inquérito, aí vai ser apresentadas essas provas, e tem que ser reais, assim, reais que eu falo, concretas. A história é imaginação, mas a imaginação é coerente. Não pode aqui, ó, como lá no conto da fantasia, ser bola de cristal. Veja, a ficção, ela está em toda a arte literária. Ela está na fantasia, ela está em tudo quanto é texto. Só que a ficção da narrativa policial é uma ficção coerente, com provas concretas, reais. Não é? Não pode ser uma bola de cristal. Aí vem, regras para escrever uma narrativa policial literária. Continuando. Use a lógica para descobrir o culpado, tá bom? Então, a arma do crime, como descobriu, como chegou a esse culpado, tá bom? Ideias muito mirabolantes ou pessoas com superpoderes fogem do gênero policial e entram no de aventura, tá bom? Não pode ser de aventura, nem pode ser de contos fantasiosos, como Bola de Cristal, tá certo? Toda narrativa policial precisa ser curta e com pouquíssimos personagens. Além disso, você terá um número máximo de linhas para escrever sua narrativa, algo em torno de 25 linhas no máximo. Você não pode criar um tanto de personagens e aí não envolvê-las no enredo. Então, todas estão ligadas ao enredo. O que você citar de personagem, você tem que dar uma tarefa assim na sua história, não é? Uma ação, alguma coisa para esses personagens. Por isso que não é bom colocar muitas, porque fica mais difícil, tá certo? Então, poucos personagens, mas, no mínimo, o culpado, não é? Uma vítima e o investigador, e o crime. Regras para escrever uma narrativa policial literária. Continuando. O motivo do crime precisa refletir o cotidiano das pessoas, ou seja, o culpado pode ser movido por ciúme, vingança, ganância, ódio. Então, tem que ser um motivo mais ou menos real, não é? Real que leve a cometer esse crime, tá? Tem que ser um motivo real. Não pode ser a fantasia, porque aí foge aí das características. Na sua história tem que existir apenas um culpado, tá certo? E outra coisa, não mate o detetive porque senão fica... como é que vai desvendar o crime, né? Se não tem o detetive, tá bom? Então o detetive ele escapa de alguma maneira, ele pode correr risco, perigo, tudo, mas que ele vai chegar ao culpado. Então, vamos ler aqui uma história. Eu coloquei aqui somente a introdução, tá certo? Aí o conflito e a complicação, eu só dei um parágrafo aqui da complicação. Aí o conflito é com vocês, tá certo? Aí, para imaginar. Então, vamos lá. Trecho de uma narrativa policial. Tragédia brasileira. Olha o nome, tá? Tragédia brasileira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa. Dermite nos dedos, uma aliança empenhada,
e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira das ruas, instalou-a no sobrado no Estácio. Pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo com o namorado de Maria Elvira e decidiu se mudar do sobrado. Assim, durante 3 anos, toda vez que Maria Elvira arranjava um novo namorado, Misael mudava de casa. Misael e Maria Elvira moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavrado, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, Misael, privado de sentidos e inteligência, encontrou Maria Elvira morta em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. E aí, o que é que você... Veja, os fatos aqui é um texto, uma ficção, é uma ficção, é uma narrativa policial. Veja que tem base na realidade, não é? Esses bairros aqui, ó, esses lugares, essas ruas aqui, não é? Quem conhece o Rio? É o Rio de Janeiro, né? Ó, tragédia brasileira. Mas tem a ver com a realidade. Só que na vida de Manuel Bandeira, ninguém nunca conheceu assim ele com essa Maria Elvira. Ele inventou, entendeu? Inventou essa personagem, certo? Mas é com base na realidade. Toda literatura, ela tem ficção, tá? Ela tem ficção. As crônicas, os contos de fadas, tudo é inventado. Mas cada um com suas características. Essa aqui tem que ter um raciocínio lógico. Então, veja, o narrador aqui, o personagem principal, encontrou a mulher na rua, cuidou dela, né? Morava com ela. Só que ela não respeitava, não é? Ele tinha que se mudar porque ele não gostava de escândalo. E aí, o que aconteceu? Tá vendo? Ela foi encontrada morta. O que é que você deduz? Então, se você fosse o detetive aí, como você encontraria o culpado? Quem será o culpado aqui? Aí é com vocês, tá certo? Então, veja, aqui é uma ficção, é uma criação. Aqui tem os elementos da narrativa. Tem o crime, não é isso? Tem o crime, tem o detetive, aí vem, como aqui só foi a introdução, aí vem a investigação para encontrar quem matou a mulher, né? Para encontrar. Aí o investigador vai, através de provas concretas, assim, chegar a um raciocínio lógico, encontrar essas provas, e aí é instaurado, né, o inquérito e o juiz no final vai condenar ou não aquele culpado, tá bom? Mas, aí nesse caso, depois da investigação, aí entra a polícia, né? Entra a polícia e juiz e tudo mais em crimes, né? Mas a história tem que ter um culpado no final, tem que ter um culpado. Você não pode deixar a história perdida assim. Por fim, na Rua da Constituição, Misael, privado de sentidos de inteligência, encontrou Maria Elvira morta. Pronto, aí parou. Aí, ó, mas o texto continua, tá vendo? Então, aqui só foi um exemplo para você se situar aí. É uma história de ficção, com certeza, mas alguns elementos aqui são reais, não é isso? Essa história, ela pode ter base numa realidade, não é base numa realidade, né? Mas
foi mudada alguma coisa aqui. E veja como ele transmite emoção, assim, para a pessoa que está lendo, né? Porque se você for analisar aí o personagem, ele era uma pessoa boa, né? Porque ele cuidou dela, tal, ela que não soube assim dar o devido valor. Mas isso aí é uma questão somente na cabeça de cada leitor. Aí vem um tanto de questionamento aí com relação a quem está lendo. E o Manuel Bandeira, ele fez com esse objetivo mesmo, tá? De deixar o leitor, né, encontrar o culpado juntamente com o detetive para esse assassinato aqui, tá certo? O, o nosso texto termina aqui. Eu não dei o final, vou deixar com vocês. De repente a gente pode dar alguma coisa assim, pode ser um modelo, não sei. Aí em casa você pode continuar essa história. Veja que aqui o narrador tá observador, não é? Porque ele observa os fatos. Ó, Misael, ele, o verbo em terceira pessoa, tirou. Aí você pode continuar em terceira pessoa, tá certo? Agora, se pedir para você ser o investigador, aí já muda tudo. Aí você vai para a primeira pessoa. Depende do pedido da redação para continuar, tá bom? Mas entenderam bem a diferença, não é? Um texto real, se fosse uma notícia, seria completamente diferente. Já daria o nome, não é? Aqui já informava. Essa Maria Elvira seria uma personagem verdadeira mesmo. Aqui está inventado, né? Então, aqui é uma ficção, tá bom? Então, no texto, na narrativa de enredo, de enigma, quer dizer, narrativa de enigma, tem que ter esses elementos. É chamado narrativa de enigma ou livro-jogo, tá certo? Porque é aquele que o leitor vai acompanhando o raciocínio do detetive para chegar a um culpado, tá certo? Veja que aqui tem a introdução, ele introduziu com o personagem aqui, tá certo? Né? Aí já veio um fato novo, né? E aqui, quando foi encontrada morta, aí vem todo o conflito depois. Aí aqui você deve dar um clímax, não é? Um clímax, porque o detetive, para ele investigar, também não é fácil para ele. Ele vai também encontrar situações perigosas. Não é simples investigar. Mas no final você dá o resultado, tá bom? Então, na narrativa tem que ter esses elementos. A vítima, o criminoso, o detetive e o culpado. E o crime, naturalmente, né? E a estrutura, a apresentação, a complicação, que é um fato novo, o clímax e o desfecho, tá bom? Aí os seus personagens, você pode inventa um lugar também, um espaço, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho, porque nós ainda temos alguns minutos. O motivo do crime precisa refletir o cotidiano das pessoas. Olha só, lá no texto, o motivo, quem sabe, poderia ser esse aqui, ó, ciúme, né? Porque se ele se mudava e de repente, com esperança dela terminar o namoro, sei lá, você vai inventando fatos aí, tá certo?
Com certeza, ganância, assim, por dinheiro não é, porque ele só tinha despesa, não é? Ele só gastava com essa mulher, porque ele encontrou ela na rua, sem nada. Então, esse motivo aqui não foi, né? Vingança, não sei, de repente ele poderia guardar alguma mágoa, né? Ele ajudou e ela não soube agradecer. Enfim, você inventa um motivo, tá? Mas um motivo que seja assim, do cotidiano mesmo, das pessoas, né? Tem que existir o culpado e tem que ter o detetive. E não pode acontecer nada, pelo menos de morte, com o detetive, porque senão o caso fica sem solução. Tá bom? Vamos voltar um pouquinho, que ainda temos tempo. Então, vamos lá. Usar lógica são os assuntos, assim, da realidade, não é? Porque tem base numa realidade, então são os raciocínios, assim, que tem a ver com a realidade, né? Essas ideias mirabolantes, bola de cristal, aquele encontrou, sei lá, de repente surgiu o príncipe com um cavalo branco, com superpoderes e tal, tá bom? A narrativa policial, ela é coerente, ela precisa de algo um pouco real, concreto. Não precisa, toda narrativa é curta, que é para despertar o interesse, né? Ser um assunto assim de raciocínio lógico mesmo, dedutivo mesmo, que se deduz e com isso chega-se ao culpado. Tá? Tem que observar o número de linhas, tá bom? Isso aqui eu já falei, né? Tem que ter um crime, uma vítima, uma investigação e o detetive. Aqui, ó. Essa investigação já entra o detetive, né? E o culpado, tá? O detetive, ele tem que ser realista. Não pode ser esse fato aqui, ó, amoroso, só por amor, chegar a uma razão ou encontrar um culpado para defender outro. Não, entendeu? Vamos dizer, não, como eu gosto, amo aquela pessoa, eu vou encontrar um culpado para ir defender aquela outra. Tenha cuidado com isso, tá bom? Porque está dentro, porque foge às características, tá certo? Então, tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.